Olá, lindezas! Então, hoje nós vamos contar com a presença da psicóloga Cristiane Nogueira, né, para a gente conversar sobre prevenção ao suicídio, um assunto muito importante, que nós estamos no mês, né, que dia 10 agora foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, então a gente quer conversar um pouquinho com a psicóloga Cristiane Nogueira, que é mestre em psicologia, professora universitária, conselheira do CRP Minas Gerais e também atua na RAPS em Itaúna. Cris, seja muito, 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 muito bem-vinda. Obrigada de você ter aceito o convite. Obrigada, Elza. E obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. Maravilha, Cris. Então, a ideia é que está todo mundo falando, né, do Setembro Amarelo, né? Dia 10 agora foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a gente queria conversar um pouquinho, você como conselheira também do CRP Minas, muito atuante dentro da área da saúde mental, né? O CRP Minas e o CFP aproveitaram essa data, né, para chamar a atenção tanto da categoria quanto para a sociedade desse papel fundamental da psicologia na prevenção ao suicídio. O que você acredita, né, ser importante sobre o papel do psicólogo nesta temática? Eu penso que a profissional da psicologia, a psicóloga, né, é alguém que vai realizar um atendimento acolhedor, né? E o acolhimento, a postura acolhedora é algo fundamental diante de uma pessoa com sofrimento emocional. Então, a psicóloga é alguém que tem uma escuta qualificada, né? Porque é da formação profissional, né? A oferta dessa escuta qualificada para as pessoas. Eu penso que essa é o grande diferencial da profissional da psicologia. Lembrando, né, que nós estamos aqui, né, enquanto profissionais da psicóloga, né, valorizando a nossa profissão, mas eu acho que é muito importante marcar que nesse terreno da prevenção do suicídio, uma profissão só não dá conta de abarcar todas as necessidades das pessoas, né, que vão ser cuidadas. Então, a gente precisa ter sempre em mente a importância da atuação multiprofissional, né, de várias linhas de frente aí para poder ofertar o cuidado de acordo com a necessidade, né, de cada pessoa, e também a responsabilidade e a importância da sociedade como um todo, né? Eu digo isso porque em algumas questões a psicologia tem sido cada vez mais aclamada, mais convocada a atuar. E isso coloca sobre nossos ombros uma responsabilidade muito grande, né? Verdade. Então, a gente toma profissionalmente, né? A psicologia enquanto ciência e profissão, toma essa responsabilidade, né? Diante da sociedade, mas entendendo que a gente atua até, né, o determinado lugar, que dali para frente a gente precisa de dar as mãos com outros profissionais para que o atendimento seja de verdade eficaz. Maravilha, Cris. E a gente sabe que, segundo a OMS, né, cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas todo ano. O número é ainda maior se a gente considerar as tentativas, né, de autoextermínio, de suicídio. Isso atinge principalmente pessoas entre 15 a 29 anos e com uma taxa maior entre homens do que mulheres. E mesmo com esses números alarmantes, né, esse tema ainda é um tabu na nossa sociedade e muita gente evita falar muito sobre isso. Em contrapartida, esse silêncio, né, que fica aí ecoando, né? Qual é a posição dos conselhos, né, sobre o suicídio e a campanha do Setembro Amarelo? Vai divergir muito, né, entre os conselhos profissionais. Assim, a gente tem conselhos que abraçam a campanha, né, totalmente, e outros conselhos que ainda não começaram a falar sobre o tema, e o nosso talvez esteja aí no entremeio, né?
porque nós, enquanto profissionais da saúde mental, nós reconhecemos a importância de falar sobre o tema da prevenção do suicídio, né? Então, assim, ainda é um tabu, como você colocou, né? Mesmo com esses dados tão alarmantes. Então, a importância, sim, né, de que essa temática possa ser abordada e enfrentada, mas também pensando que não é uma campanha de um mês, de um dia, que vai trazer resultados efetivos. Tanto é que o CRPMG, né, seguindo a Sim. campanha do Conselho Federal de Psicologia, trabalha com a ideia da saúde mental de janeiro a janeiro. Né? E aí, cada mês, nós vamos abordando uma questão: saúde do homem, saúde da juventude, né? Saúde mental das mulheres, questões de gênero. Então, assim, tentando abarcar mesmo a questão da saúde mental em nível multifatorial. Então, essa é a nossa defesa enquanto Conselho de Psicologia. Bacana, Cris. Muito interessante você estar trazendo, né, qual é esse movimento dos conselhos, né, dos conselhos em geral, né, e que tem muitos conselhos ainda que ainda não se implicaram, né, com essa questão, e quando você traz a importância desse trabalho multifacetário, né, de vários profissionais aí da área da saúde envolvidos, né, nessa questão. Mas ainda levando em conta esses dados que falamos agora há pouco, a gente pode ver que o suicídio ainda é considerado como um problema individual e não uma questão de saúde pública. Como você avalia essa deficiência do Estado nas políticas de prevenção ao suicídio e o que é preciso fazer para resolver essa questão? Qual seria a sua ideia, né? O que você pensa junto com o grupo, né? O Brasil está numa posição muito ruim na questão da prevenção do suicídio, né? O Brasil é signatário aí das convenções internacionais que tinham um pacto para redução dos índices de saúde, de suicídio. E o Brasil, além de não conseguir reduzir, aumentou drasticamente. Eu vi essa semana, né, no jornal O Tempo, uma pesquisa do DataSUS falando de um aumento de 32%. Eu fiquei muito alarmada, né? Então, além de não conseguir reduzir, ainda aumentou. A gente vê com isso que há um total descuidado do Estado em relação a essa temática, né? E houve algumas tentativas, né, governamentais de publicar documentos, decretos, né, falando de uma possível política, né, política pública de enfrentamento ao suicídio, o que não se tornou ação concreta, né? Então, isso não se desdobrou em ações efetivas que a gente possa dizer que há, né, ações governamentais de enfrentamento. O que a gente vê são ações muito isoladas, muito pontuais, né? Inclusive com experiências muito interessantes, experiências locais, municípios que conseguiram, né? Até estados que tentam construir aí um plano mesmo de enfrentamento, né? Mas enquanto governo federal, né, que vem de cima para baixo, isso é muito deficitário, tá? E aí, mais uma questão que eu acho que a gente precisa pensar é que nesses últimos documentos que foram colocados, né, publicizados, há uma transmissão da responsabilidade para a sociedade civil, né? Então, eu delego para a família, principalmente, para a sociedade, né, o dever aí de enfrentar o suicídio, sem eu ter a política pública enquanto um alicerce das ações, né? Sim. Eu acho que isso pode, inclusive, fomentar a culpabilização das pessoas, né? Isso que é um problema de saúde pública enfrentado no 1 a 1, né? Isso acaba gerando desdobramentos nefastos para as pessoas, né? Que sejam as pessoas que tentam o suicídio, né? Ou as pessoas que estão ao redor de uma pessoa em sofrimento. Maravilha, Cris. Perfeito. Então, quando a gente fala, né, de suicídio no mundo, né, temos que levar em conta essa realidade de cada país, de cada região,
como você está bem trazendo aí, que tem alguns estados, algumas cidades que estão fazendo algumas políticas, alguns trabalhos com bons resultados, né? E no Brasil, isso afeta mais as pessoas de baixa renda, que sofrem de discriminação racial, comunidade LGBTQIA+, refugiados e imigrantes, indígenas e aquelas pessoas privadas de liberdade, o que pode significar uma falta de atenção à saúde mental da população também, né? Como é que você avalia essa situação? A nossa política de saúde mental ela tem sofrido golpes, né? Nós estamos num momento também muito delicado da política pública de saúde mental. O Brasil ele é modelo, né, para outros países aí no que a gente fala da reforma psiquiátrica, né, do cuidado em liberdade de pessoas com sofrimento mental. Mas a gente vem enfrentando o que a gente tem chamado de desmonte da política pública, né? Então, a falta de financiamento, o sucateamento, né, inclusive dos postos de trabalho. Então, uma soma de fatores que estão desconstruindo isso que tentou se construir, né, de uma forma com muita bravura, né, ao longo aí de 30 anos no Brasil. Eu fico pensando, né, assim, que a gente não vai tratar no 1 a 1, né, porque não dá para Uhum. colocar somente na responsabilidade dos indivíduos, mas a gente também tratar de uma maneira geral não é suficiente, né? Então, a gente trabalhar com públicos específicos, né, é o que pode trazer mais sentido para esse trabalho. E aí, quando Entendi. você fala de populações vulneráveis, né, com as vulnerabilidades as mais diversas, Sim, a gente está falando da dor de existir, né? A gente está falando da dor de existir, de condições de vida subhumanas, né? De existências muito duras de enfrentar, né? Então a gente precisa entender que não é da ordem de uma doença. Eu, inclusive, nem usei a palavra doença, eu uso a sim, palavra sofrimento, né? sim, Porque sofrimento emocional é diferente de doença mental, né? ok. Então, assim, nem tudo é da ordem da doença, mas é da ordem de algo que toca na minha existência e que me produz um sofrimento que pode se tornar insuportável, né? Uhum. Então, a gente precisa de olhar, assim, fortalecer a política de saúde mental, ampliando para esses nichos, né, populacionais, de acordo com as suas especificidades, pensando, né, que a saúde mental ela faz parte da saúde integral do sujeito, né? A gente É ainda segue verdade. uma lógica muito cartesiana de cortar a cabeça do corpo, né? Então a gente cuida do corpo e a cabeça ela fica sempre de lado. A gente não tem uma cultura de cuidado de saúde mental, né? De Verdade. saúde mental não, a gente tem de doença mental. Quando a pessoa já está Aham, no estágio às vezes mais avançado, com um sofrimento já que está produzindo às vezes até incapacidades na vida cotidiana, é que se busca procurar, né, uma ajuda profissional. Então, é importante a gente virar a chave, né, e conseguir produzir, fortalecer a nossa política de saúde mental, para que as pessoas realmente tenham acesso, né, a um cuidado de qualidade, que possa realmente enfrentar aí esses números alarmantes que a gente está vendo. maravilha, Cris. Né? Então, como uma das formas de prevenção, o CFP ele tem incentivado esse debate sobre saúde mental. Nós estamos vendo que o CRP Minas veio com esse projeto, né, de saúde mental de janeiro a janeiro, como você traz o exemplo, né, da discussão da saúde do homem, da saúde da mulher, né, e outros temas que foram tratados durante esses 3 anos aí, né, que esse projeto está acontecendo e que exige uma abordagem permanente integrada em todos os níveis de cuidado, né? Para a conselheira do CFP, a Ana Sandra Fernandes, né, nossa presidente atual, né, do CFP, a saúde mental, ela diz, do indivíduo está intimamente ligada ao acesso a direitos. Ela até cita, entre aspas, né, que é impossível falar de saúde mental se não temos acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, lazer, esporte e cultura.
como essas políticas públicas poderiam ajudar na melhora da saúde mental e, consequentemente, na prevenção ao suicídio? Eu penso que essa pergunta está ligada um pouco no que eu estava dizendo anteriormente, né, em relação às populações vulneráveis, da condição de existir, né, da condição de vida. A gente precisa entender que quando a gente está falando de políticas públicas, né, que vão aí dar condições de vida digna, a gente está falando de qualidade de vida, né? De possibilidade de construir sentido de vida, de construir pertencimento, né? E com o que a gente vive hoje é um sucateamento, né? Eu disse da saúde mental, mas a gente vive isso em vários aspectos das políticas públicas. E as pessoas, então, elas estão sofrendo muito, né, da carência de políticas públicas de qualidade, né? De qualidade, que não basta ter, né? Isso precisa realmente produzir efeito na vida das pessoas. Então, eu concordo com a Ana Sandra, né? De que, como eu disse, quando a gente está falando de sofrimento emocional, a gente está falando do fenômeno do suicídio, a gente está falando da questão da existência das pessoas, né? Então, a minha forma de existir e de ter, de poder, né, seguir com a minha vida, isso vai corroborar para a saúde ou para a doença, né? O suicídio a gente vai entender como o processo, né, o final de um processo de muita dor, né? Não dá para a gente precisar quanto tempo esse processo dura, porque pode ser 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, né? Mas a gente precisa entender o suicídio enquanto o desfecho de um processo de muita dor emocional, de um sofrimento, de um processo de sofrimento, né? E isso não se dá somente no âmbito do sujeito, isso se dá no âmbito das relações, né? Das relações sociais. Então, realmente, o enfrentamento, né, do problema do suicídio, ele só vai se dar com políticas públicas mais robustas, né, e com o envolvimento da população, da sociedade civil, entendendo que cada um de nós tem responsabilidade nisso, né? A forma como nos relacionamos produz dor ou produz alegria. Maravilha, Cris. Então, proteger a vida nesse sentido é reivindicar esse sistema social que promova saúde e bem-estar. Sim. Esse seria um dos caminhos principais, né, que a gente teria que ter como bandeira aí. Seria isso? Sim, o bem-estar, não no sentido que o contemporâneo tem pensado o bem-estar, né, de uma ausência absoluta de qualquer tipo de incômodo e desconforto, né? Mas o bem-estar enquanto condição de vida digna, né? O bem-estar, o welfare, como se diz aí com a entrada da modernidade, né? E o Estado assumindo um lugar importante aí na possibilidade, né, de ofertar para as pessoas essas condições de vida digna. Uhum. A gente sabe, Cris, que o CREPOP fez uma pesquisa, né, de prevenção da autolesão, do suicídio e da pós-venção, né? Esse material já está acessível? Sim, então essa pergunta é boa, porque além desse material, Ótimo. na página do Conselho, do CRPMG, lá Uhum. na aba, né, que a gente vai pegar os materiais, tem uma só da prevenção do suicídio, né? Então, ali vai ter vídeos, entrevistas, cartilhas, livros, né? E esse material do CREPOP, então, ele está também compilado lá junto, né? As meninas fizeram agora uma atualização, colocaram novos materiais, né? Pensando em instrumentalizar a categoria e também estudantes, né? Que se remetem ao CRP para poder buscar material de estudo e de aprofundamento. Que maravilha! E esse material ele está acessível para toda a população, para todos os psicólogos via download. Para todo mundo.
Que ótimo. Então, isso é um material que serve de referência para as pessoas que querem entender um pouco melhor o tema, né? Entender as possibilidades de ação em relação a essas questões. Sim, eu acho que a informação é a forma principal da gente ir quebrando os tabus em relação ao tema, né? Os Uhum, tabus, os preconceitos, a incompreensão, na verdade, né, das pessoas diante desse fenômeno. E aí também pensando na nossa profissão, né, na importância que a nossa profissão tem diante dessas questões, é muito importante a qualificação do profissional em relação a essa temática, né, para com poder certeza, trabalhar com isso, né? Nem com sempre as certeza. graduações abordam isso, né? Está vindo mais agora, mais recente, mas nós que já temos aí alguns anos de percurso, né? É um tema que isso não fazia parte, né, do métier acadêmico. Então, eu acho que é muito importante, assim, falar é a melhor solução, mas a gente, enquanto profissional, a gente tem o dever de falar de uma maneira qualificada, né? Ótimo. Ô, Cris, e assim, eu gostaria de saber uma pergunta, né, que chegou, né, para mim no Instagram sobre essa questão da campanha do Setembro Amarelo. Hoje, para um profissional de psicologia, ele está atualizado, como você está pontuando, para esse atendimento a uma pessoa, né, que tenha pensado no autoextermínio, ou um parente, né, que fica sabendo, né, de um familiar que pensou ou fez essa tentativa, né, como ele vai encaminhar? Qualquer psicólogo pode atender pessoas nessa situação? Pode, a rigor pode, né? Uma vez formados, nós estamos aptos e autorizados a atuar com todos os públicos, né? E Uhum, respondemos por isso, né? sim, Obviamente. Mas assim, acho sempre importante frisar, né, que é um tema espinhoso, é um tema extremamente complexo, desafiador, que, na minha opinião, né, se coloca enquanto um desafio mesmo para o profissional. Assim. Então, a necessidade da atualização, né, da qualificação para melhor atender as pessoas, né? entendi, Cris. Então, assim, e hoje, essa capacitação, isso é uma coisa que até os nossos alunos, né, você como docente, eu também como docente, supervisora de estágio, né, os nossos alunos perguntam muito, Elza, mas como que a gente vai conseguir essa prática, né, essa expertise, né, dentro da área acadêmica, antes de nos formar? Porque você traz aí uma questão do processo de formação. Pouco se traz esse assunto na formação e muitas clínicas, escolas, aonde os alunos podem fazer a sua prática, iniciar a sua prática, né, profissional, não aceitam determinados atendimentos, por exemplo, psicóticos não podem, né, não são atendidos em muitas clínicas, escolas, né, e casos de autoextermínio, por exemplo. Acho complicado isso, assim, né? Porque a gente vai deixar de atender aquilo que mais necessita de atendimento. Não é? Fico até constrangida com, né? Mas é importante a gente falar sobre isso para que se possa pensar nesse processo formativo, porque é o que você traz. A psicologia nunca foi tão convocada a estar em espaços, né, como emergência e desastre, que você também tem acompanhado bem essa temática, né, e a temática da saúde mental, mas voltada para essa individuação, para essa dor, né, para esse mal-estar individual, que às vezes nem se caracteriza como uma patologia, vamos dizer assim. Eu tenho para mim, assim, eu estou aqui pensando, você está falando e eu estou pensando, assim, fico pensando que a sociedade, ela funciona, né, de maneira a priorizar aquilo que é mais grave, né? A gente já convencionou que a gente faz assim. Aham, Por isso que a gente tem SAMU, por isso que a gente tem pronto-socorro, não é? é Então, verdade. ali é um lugar que nem fecha, inclusive, né?
fecha a cidade inteira, mas ali não fecha. Aham. E aí eu acho curioso, porque na urgência de saúde mental a gente não tem para onde correr, né? As pessoas não sabem nem aonde buscar ajuda, eu acho que tem muito isso, né? Verdade. As Não, pessoas nos não perguntam sabe para onde onde eu buscar levo, ajuda, Elsa. para onde que eu levo, aonde que eu peço ajuda, onde que eu busco socorro, o que que eu faço, se eu Uhum. falo, se eu não falo, né? Assim, as pessoas ficam consternadas mesmo. Eu penso que o Drauzio Varela, né, uma vez ele falou, trouxe uma frase assim, quando começou a questão do Setembro Amarelo, num programa sobre depressão, né, que ele Aham. promoveu, ele disse que a sociedade não aprendeu a lidar com a dor da alma da mesma forma que lida com a dor do corpo. E eu Que acho que interessante. nós, da saúde mental, porque para mim a psicologia é o profissional da saúde mental por excelência, né? Se a gente for pensar na lógica das especialidades, né? Uhum. A minha Uhum. especialidade é ser profissional de saúde mental. Não interessa Exato. onde eu vou atuar, se é no asilo, se é no Exatamente. presídio, se é no RH, eu sou profissional de saúde mental, né? Uhum. Então eu penso que ir trabalhando essa cultura, né, de não cabimento da dor emocional é algo que a gente precisa fazer enquanto profissão, no âmbito da docência, no âmbito do lugar que a gente trabalha, com os colegas, né? Assim, aí cavando terreno, né? Desestigmatizando mesmo a questão da dor emocional, né? Sem dúvida, Cris. Eu acho que fica aí, né, a dica, o recado, né, um ponto para uma reflexão e para ação, né? Porque a gente está aí caminhando para essas ações de orientação, né, que é um papel precípio do nosso conselho, né, de psicologia, que é a orientação, né, mas a ação ela é necessária, né? Então, quando a gente é convocado e as pessoas nos perguntam qual o melhor lugar para que eu leve o meu familiar numa situação, né, de autoextermínio, por exemplo, O CAPS, não é? o CAPS, né? Não tenho dúvida, o CAPS é o lugar da urgência da saúde mental, né? Então, tentativa de suicídio, né? Ou a pessoa que está com um pensamento fixo, com planejamento, né? O risco Uhum, da tentativa, né? uhum. Procurar o CAPS, né? Porque se não for caso do CAPS, o próprio serviço vai direcionar, vai orientar e vai encaminhar. Ótimo, ótimo. Então, essa orientação é fundamental para quem, né, está nos acompanhando aqui no canal. E eu acho que é importante, Cris, deixar aqui no canal esses contatos, né, esse material do conselho que você traz aí, essa informação importante de tantos materiais que foram, né, colocados, né, lá no site para disposição tanto dos profissionais da saúde, né, num geral, não só psicólogos, né, mas a própria sociedade que queira saber um pouco mais, né, estudantes de psicologia, né, nós temos esse material aí à disposição. Então, Cris, infelizmente vamos terminando o nosso bate-papo e eu gostaria que você, né, trouxesse para nós, né, as suas últimas colocações, as suas últimas reflexões e agradecer mais uma vez, essa é a segunda vez que a Cris está aqui conosco no canal, né, abrilhantando o nosso canal e trazendo a importância da psicologia como ciência e profissão. Muitíssimo obrigada, Cris, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez, né? E me mantenho à disposição do que for necessário. Eu acho que sempre que a gente fala de suicídio, é importante a gente terminar falando da vida, né? Porque a gente não consegue trabalhar com suicídio se a gente não tiver uma aposta na vida. Então, Verdade. vou trazer Paulo Freire, né? Pensando aí na pedagogia da esperança, na importância da gente esperançar, né? Da gente semear esperança, da gente se fazer girassol aí nas vidas, nos canteirinhos das pessoas, né? Que esbarram com a gente aí ao longo da nossa existência, né? Assim, fica também, né, a dica de que pessoas que vão produzir conteúdos, né, tanto para redes virtuais quanto Exato. para ações presenciais, né, essa é uma
é um norte muito importante, assim, que a gente sempre termine apontando lugares, né, onde as pessoas podem buscar ajuda, canais de apoio, né, dicas de ativação de rede de apoio, né, deixar ali uma fresta de luz, né, para que as pessoas não se sintam desamparadas, que eu acho que o intuito é outro, né? A gente produz muita angústia quando a gente fala desse tema, né? Por isso que eu acho que é importante a gente estar preparado, porque as pessoas nos procuram, nos chamam no privado, nos chamam depois da palestra, né? Querem contar as suas experiências, querem falar o que elas estão sofrendo, né? E aí eu acho que talvez a gente seja, né, para as pessoas que nos procuram, né, a possibilidade de uma fresta de luz, né, a Com certeza. possibilidade de sermos, né, uma outra saída que não seja a morte. Show, Cris. Muitíssimo obrigada, tá? Uma ótima semana para todos, né? E fiquem ligados no canal, que a gente está sempre trazendo notícias, novidades e temas importantes para que a gente possa refletir. Beijo, Cris. Beijo a todos. Muito obrigada.